Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus inaugura sua pregação e vocação dos 4 primeiros discípulos. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco, consertando as redes, e logo chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Comentários dos pais da Igreja. Pseudo Crisóstomo. O evangelista Marcos segue Mateus na ordem, e por isso, depois de ter dito que os anjos o serviam, acrescentou: depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia. Depois das tentações e dos anjos que o serviam, retirou-se para a Galiléia, instruindo-nos a não resistir às violências dos malignos. Teofilacto Diócrida. E para nos mostrar que, nas perseguições, é conveniente recuar e não esperar. Mas quando nelas cairmos, convém suportar. Pseudo Crisóstomo. Retira-se também para conservar-se para o ensino e para as curas antes de padecer. Uma vez cumpridas todas essas coisas, far-se-ia obediente até a morte. São Beda. Tendo João sido preso, convenientemente começou o Senhor a pregar. Daí que se segue, proclamando o Evangelho de Deus. Tendo, pois, cessado a lei, consequentemente, surge o Evangelho. Pseudo Jerônimo. Tendo cessado a sombra, comparece a verdade. João no cárcere, a lei na Judéia, Jesus na Galiléia. Paulo entre os gentios, pregando o Evangelho do Reino. A pobreza, pois, toma o lugar do reino terreno e o reino eterno dos cristãos é concedido à pobreza. Já a honra terrena é comparada à espuma da água, ou à fumaça, ou ao sonho. São Beda. Que ninguém pense que a prisão de João Batista tenha ocorrido imediatamente depois do jejum de 40 dias do Senhor. Quem quer que tenha lido o Evangelho de João, saberá que o Senhor ensinou muitas coisas antes da prisão de João Batista e que realizou muitos milagres. Tens, pois, neste Evangelho. Tal foi o primeiro milagre de Jesus. E em seguida, João ainda não tinha sido posto na prisão. Conta-se que, tendo João lido os livros de Mateus, Marcos e Lucas, aprovou o texto da história e confirmou que disseram coisas verdadeiras, mas compuseram a narrativa de um único ano, aquele em que Jesus padeceu, depois da prisão de João. Deixando, pois, de lado o ano cujos atos haviam sido expostos pelos 3, narrou os feitos do tempo anterior ao encarceramento de João. Assim, tendo Marcos dito que Jesus veio a Galiléia pregando o Evangelho do Reino, acrescentou: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Pseudo Crisóstomo. Uma vez que o tempo se havia completado, isto é,
quando chegou a plenitude dos tempos e Deus enviou seu Filho, foi conveniente que o gênero humano obtivesse a última distribuição de Deus, e por isso disse que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é, segundo a essência, o mesmo que o reino dos céus, conquanto seja diferente pela razão. Compreende-se, pois, o reino de Deus como aquele onde Deus reina. Isto, no entanto, ocorre na região dos que vivem, quando, vendo Deus face a face, elevam-se em direção das boas promessas. Ou talvez alguém queira compreender aquela região como o amor ou alguma outra confirmação daqueles que se revestem da imagem das coisas de cima, que se compreendem como o céu. Pois é muito claro que o reino de Deus não se encerra nem local nem temporalmente. Teofilacto Diócrida. Ou o Senhor disse que se completou o tempo da lei, como se dissesse: até o tempo presente praticava-se a lei. Logo mais, levar-se-á a efeito o reino de Deus, que é a vida de acordo com o Evangelho e que convenientemente se assimila ao reino dos céus. Quando, pois, vês alguém revestido da carne e vivendo de acordo com o Evangelho, acaso não dizes que este possui o reino dos céus? E este não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Segue-se. Arrependei-vos. Pseudo Jerônimo. Faz, pois, penitência aquele que quer aderir ao bem eterno, isto é, ao reino de Deus. Quem deseja a amêndoa, quebra a noz. A doçura da fruta compensa a amargura da raiz. A esperança do lucro compraz-se no perigo do mar. A esperança da saúde atenua a dor do tratamento. Podem, no entanto, narrar dignamente os anúncios de Cristo aqueles que mereceram chegar à vitória do perdão. E por isso, depois que disse arrependei-vos, acrescentou: e crede no Evangelho. Pois, se não crerdes, não compreendereis. Fazei, pois, penitência e crede, isto é, renunciai às obras dos mortos. De que serve crer sem boas obras? Contudo, o mérito das boas obras não conduz à fé, mas é a fé que está no começo, para que se sigam as boas obras. Glosa de São Tomás de Aquino. Tendo mencionado a pregação de Cristo às multidões, trata o evangelista da vocação dos discípulos, a quem fez Cristo ministros de sua pregação. Por isso se segue. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Teofilacto Diócrida. Como relata o evangelista João, Pedro e André eram discípulos do precursor. Vendo, no entanto, que João havia dado testemunho de Jesus, uniram-se a ele. Depois disso, sofrendo por ter João sido preso, retornaram à sua profissão. Por isso se segue. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Vê que se nutriam com o próprio trabalho e não pela injustiça. De tal natureza eram, pois, aqueles dignos de tornarem-se os primeiros discípulos de Cristo. Por isso acrescentou-se: segui-me. Agora os chama pela segunda vez. Este é o segundo chamamento em relação àquele que se lê no Evangelho de João. Para qual finalidade o chamava, mostrou quando acrescentou: e eu farei de vós pescadores de homens. Remígio de Auxerre. Pois, pela rede da santa pregação, arrastavam peixes, isto é, homens das profundezas do mar, isto é, da infidelidade, para a luz da fé. É, pois, de admirar essa pescaria. Os peixes, com efeito, morrem logo quando são capturados. Já os homens, quando são capturados pelo verbo da pregação, são antes vivificados. São Beda. São enviados pescadores e iletrados a pregar, para que a fé dos que creem fosse atribuída ao poder de Deus, não à eloquência e à ciência. Segue-se.
E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Teofilacto Diócrida. Não convém demorar, mas imediatamente seguir o Senhor. Depois destes, ele pesca Tiago e João, porque, sendo também eles pobres, alimentavam seu pai idoso. Desce e segue. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu. Abandonaram seu pai, pois ele os impediria de seguir Cristo. Assim também tu, quando fores impedido por teus pais, abandona-os e junta-te a Deus. Dá-se a conhecer que Zebedeu não acreditou, mas a mãe dos apóstolos acreditou, ela que, tendo morrido Zebedeu, seguiu Cristo. São Beda. Pode-se, no entanto, perguntar de que maneira chamou das barcas 2 pescadores de cada vez, primeiro Pedro e André, e depois, tendo avançado um pouco, os 2 outros filhos de Zebedeu, uma vez que Lucas disse que Tiago e João foram chamados para ajudar Pedro e André, e que Cristo disse somente a Pedro: não tenhas medo, desta hora em diante serás pescador de homens. E ao mesmo tempo, no entanto, trazidas as barcas para a terra, seguiram-no. Disto deve-se compreender que ocorreu em primeiro lugar o que Lucas deu a saber, e que pouco depois voltaram eles por costume a pescar, de modo que ocorreu em seguida o que Marcos aqui narra. Então, pois, seguiram o Senhor, não tendo trazido as barcas para a terra, como se tivessem o cuidado de retornar, mas para seguir o que chamava e ordenava. Pseudo Jerônimo. Em sentido místico, por essa quadriga de pescadores somos transportados aos céus como Elias. Por esses 4 ângulos é construída a primeira igreja. Por estas 4 letras hebraicas, o tetragramaton. O nome do Senhor é por nós reconhecido. Nós a quem, com semelhante exemplo, se ordena que ouçamos a voz do Senhor que chama, e que esqueçamos o povo dos vícios, a casa de intimidade paterna, que para Deus é estupidez, e a rede de aranhas, na qual o ar morto, que está suspenso no nada, nos retinha, como mosquitos há pouco caídos. Que façamos isso repelindo a barca das antigas relações. Com efeito, Adão, nosso pai segundo a carne, cobre-se de peles mortas, e agora, tendo abandonado o velho homem com seus atos e seguindo o novo homem, somos cobertos com a pele de Salomão, dos quais a noiva se gloria, tendo se tornado formosa. Em latim, Simão significa obediente, André, viril, Tiago, aquele que suplanta, João, graça. Por estes 4 nomes somos unidos ao exército do Senhor, pela obediência para que ouçamos, pela virilidade para que lutemos, pelo ato de suplantar para que perseveremos, pela graça para que sejamos defendidos. Estas são chamadas 4 virtudes cardeais. Com efeito, pela prudência obedecemos, pela justiça agimos de modo viril, pela temperança esmagamos a serpente, pela fortaleza merecemos a graça de Deus. Teofilacto Diócrida. Saiba igualmente que aqui é antes chamada a ação, depois a contemplação. Pedro é o símbolo da vida ativa, pois era mais fervoroso que os outros. João, por seu turno, significa a contemplação, pois fala mais sobre as coisas divinas. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.